O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós meditávamos sobre a oração do Senhor, a perseverança, a oração. E hoje a igreja medita nesta liturgia da palavra sobre a ação do mal, comparando-se a uma casa. Suponhamos que tenhamos uma casa com portas cerradas, fechada por grandes e fortes tramelas. Existem modelos muito resistentes de portas. Uma delas é a nossa igreja, da área pastoral. São tramelas muito fortes. E os inimigos de Deus, que são os demônios, comparemos que a casa, esta igreja, esta porta, estas tramelas é a nossa alma, é a casa interior. E as imperfeições atraem os inimigos de Deus, que irão potencializar as imperfeições humanas. E eles ficarão forçando, empurrando a imperfeição da porta, até que, encontrando uma fissura, ele, o inimigo de Deus, os espíritos maus, o tentador, um dos inimigos da alma, depois temos o mundo e a carne, aonde eles se escondem, eles forçam. Amados, quem tira a tramela é a própria pessoa. Eles não têm força para abrir. Abrir já é incorrer em pecado mortal. Quando houve o livre consentimento
e a consciência foi advertida e a pessoa livremente concedeu, então houve o pecado. E nisto, na queda, as portas se abrem e os inimigos faz a festa nos vícios, nos defeitos. Então, guardemos o nosso coração nas virtudes, que é o que faz com que a nossa porta resista. Então, se a pessoa tem uma fragilidade em não refrear a língua invadida pela inveja e pelo ódio, ela falará mais ainda. São os defeitos, as imperfeições que trazem o pecado venial, e muitos pecados veniais faz com que a pessoa abra a resistência da virtude e assim os inimigos adentrem e façam arruaça dentro da alma. Como nós não podemos nos batizar 2 vezes para apagar o pecado original e o pecado atual, que podem ser 2, ou venial ou mortal, então Deus deseja derramar uma graça santificante. Precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Então, amados, o sangue de Cristo nos torna fortes mais uma vez, porque basta uma só gota do sangue de Cristo para nos lavar e nos devolver a graça santificante. E dentro de nós, no centro da nossa alma, habitará não um ser criado como é o demônio, mas o próprio Criador, o próprio Deus. Jesus, Ele é Deus, Ele é Deus. Às vezes a gente brinca com essas realidades. A gente expõe o Santíssimo, as pessoas não sabem nem o que é o Santíssimo Sacramento. Se soubesse que na Igreja Matriz estava exposto Deus no ostensório, todo mundo vinha correndo. Deus está exposto no ostensório, corramos, vamos adorá-lo. Mas, amados, Deus, Jesus é Deus, Ele é o homem forte. Depois que nos lava com o seu sangue. Por isso, nós, no nosso ato de contrição, decidimos não mais pecar, porque não se pode brincar com o sacramento da confissão. Possa ser que nesse vai lá fazer confessa, você não volte vivo e Deus venha lhe buscar. Então, irmãos e irmãs, não sabemos o dia nem a hora, então precisamos nos perguntar, nos questionar. Mas, Padre, por quê? Por que Deus permite que o inimigo, o tentador, venha nos tentar? Amados, do mesmo jeito que Jesus ele não precisava se batizar, ele se deixou tentar pelo demônio no deserto, para que nós aprendamos a vencer o demônio. Para isso, não é apenas Jesus quem nos liberta, estamos livres dele definitivamente, mas as tentações e a ação do inimigo deste mundo que é dele, que não é nosso, nem é o reino de Deus aqui está presente, senão pelas virtudes e pelas obras de misericórdia corporal e espirituais. Nisso consiste o reino de Deus. Este mundo é do inimigo de Deus, é do príncipe dos demônios. Então, neste mundo, nosso Senhor permite que Ele nos tente para que nós lutemos e vençamos definitivamente o demônio. Que São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, nos fortaleça, nos proteja e nos conceda a graça de todos os santos presentes nas Sagradas Escrituras, a exemplo de São Paulo. Nos ajude a combater o bom combate da fé. Um reino dividido não se põe de pé.
mas um reino dividido se destrói por si mesmo. Que o reino de Deus, amados irmãos e irmãs, se estabeleça em nossas almas e possamos, com a unidade que recebemos de Deus, da comunhão, termos Jesus, o homem Deus, forte dentro do nosso peito, dentro da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.